Olá, eu sou o Dr. Heidel Deutscher, cirurgião plástico, com uma grande dedicação à videocirurgia e à cirurgia robótica. E nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre a diástase abdominal. Diástase é um termo que a gente usa para separação. Eu posso ter uma separação, por exemplo, do músculo do reto do abdômen, eu posso ter uma separação dos meus dentes, uma diástase até dentária. A diástase do músculo reto abdominal pode acontecer principalmente após a gestação. É natural que durante a gestação, com o crescimento do bebê, a barriga vai aumentando e os músculos abdominais vão se separando. Isso é normal, natural, isso é fisiológico. A maior parte das mulheres, a musculatura vai voltar para a posição, mas 1/3 das mulheres vão ter a diástase permanente. Existem outras causas possíveis para diástase, como as congênitas e as que estão relacionadas a um grande aumento da pressão intraabdominal, em que a gente aumenta muito a pressão, expandindo os músculos e depois que a pressão reduz, ele acaba ficando um pouquinho mais frouxo. A diástase ela pode ser identificada através de exame. A gente pode fazer um teste aí mesmo na sua casa, você pode fazer esse teste, que é deitar, ficar bem esticadinho e levantar a cabeça olhando para os pés, como se fosse fazer uma abdominal. Você vai colocar os dedos na altura aqui do umbigo e vai notar uma separação. Essa separação normalmente vai ter um dedo, até mais ou menos 2 centímetros. Quando ela é maior do que isso, a gente diz que tem uma diástase. A diástase também está relacionada com alguns sintomas, que muitas vezes a paciente procura vários tipos de médico, de especialistas, mas não consegue encontrar uma causa aparente. Os sintomas mais comuns são dores nas costas, principalmente a dor lombar, escape urinário, mesmo sem ter nenhuma alteração ali na região genital urinária diretamente, constipação. Também é possível ter alguns problemas relacionados à respiração e até mesmo com a mobilidade. Isso tudo porque o abdômen ele é responsável por manter a nossa postura ereta, fazendo uma combinação com movimentos com os músculos das costas, da lateral e da frente do abdômen. Também vai estar ajudando na evacuação, à medida que o abdômen faz a contração do abdômen, auxiliando na hora da evacuação. Para urinar também fazendo prensa abdominal e na parte respiratória a ação do diafragma. Quando eu sento, quando eu levanto, quando eu faço exercícios, o tempo todo eu estou movimentando o meu abdômen. E aí a gente consegue entender porque tantos exercícios, tantos movimentos, atividades físicas atuais estão se importando tanto com a respiração e a contração abdominal. A gente vê o crescimento de muitos exercícios como o hipopressivo, vácuo, LPF e mesmo o yoga. Todos eles estão relacionados à forma com que a gente respira, corrigindo a nossa respiração e tendo a consciência corporal da contração dos músculos da pelve, lá debaixo do abdômen, da parte da frente e das laterais também. Esses exercícios eles são muito importantes, eles são muito bons para ajudar a controlar a diástase, eventualmente até reduzir um pouquinho e principalmente aliviar os sintomas. Mas a gente sabe que as diástases que são um pouquinho maiores, acima de 3 centímetros, ou quando estão muito sintomáticas, é necessário fazer um procedimento, fazer uma cirurgia, para a gente poder fechar esse espaço. Essa cirurgia, tradicionalmente, ela era feita através de um corte, uma cicatriz de cima até lá embaixo, e aí a gente vai dando os pontos lá dentro, juntando o músculo um ladinho no outro. Isso era o que era feito antigamente. Hoje, com a videocirurgia, a gente faz 3 furinhos bem lá embaixo, na altura do biquíni, e através desses furinhos, usando aparelhos, pinças especiais, a gente consegue fazer tudo por baixo da pele sem precisar de uma grande cicatriz. Esse é o advento da videocirurgia, uma cirurgia que já existe há bastante tempo e atualmente a gente também pode fazer essa cirurgia com o auxílio das plataformas robóticas, a cirurgia robótica. O que muda entre esses procedimentos? Bom, entre a cirurgia aberta e a videocirurgia robótica, a gente vai trocar uma grande cicatriz por 3 furinhos. O tempo de recuperação é menor, os meus problemas relacionados à cicatriz, como cicatriz hipertrófica, queloide e tudo mais, eu elimino
E aí eu tenho só o cuidado com 3 furinhos, que basicamente são aqueles band-aids redondinhos que já vão resolver a parte de curativos. Entre a videocirurgia e a cirurgia robótica, eu estou falando sobre magnificação da imagem, com controle, com mais ergonomia e tirando todo e qualquer tremor. Ou seja, com a robótica eu tenho ainda mais precisão, consigo ver mais detalhes e ter uma cirurgia ainda mais eficiente que a videocirurgia. Esses procedimentos eles podem ser complementados ou associados, por exemplo, com uma lipoaspiração, em que eu vou, além de corrigir a diástase, melhorar o contorno corporal, reduzindo a gordura aqui nos flancos, na pochete, às vezes até lá nas costas, podendo ainda ser feito um enxerto no bumbum. Para controle da pele, que muitas vezes após a gestação eu posso ter algum grau de flacidez de pele, a gente pode associar com tecnologias de retração, de encolhimento da pele, como o laser. A gente vai ter um processo de estímulo de colágeno, fazendo com que um grau leve, moderado de flacidez seja reduzido. Assim, eu evitaria uma grande cicatriz de uma mini abdominoplastia e, eventualmente, até de uma abdominoplastia, aquela grande cicatriz. Então, com a videocirurgia e com a robótica, são 3 furinhos. Um mini abdômen seria uma cicatriz de mais ou menos 15 a 20 centímetros e a cirurgia de abdominoplastia, uma cirurgia com 35 a 45 centímetros, conforme a quantidade de pele de cada paciente. Muitas vezes os pacientes me perguntam quem é o cirurgião que faz esse tipo de cirurgia. É o cirurgião plástico. Também alguns cirurgiões especialistas em parede abdominal, em videocirurgia, também fazem a complementação, essa combinação. Videocirurgia, cirurgia de lipoaspiração, contorno corporal, normalmente o cirurgião plástico pode fazer. Uma outra dúvida comum é, em se tratando de uma alteração funcional, de uma doença, que é a diástase, essa cirurgia ela é coberta pelos planos de saúde? Sim e não, e depende. Como assim? A cirurgia que é coberta pelo plano é a cirurgia tradicional, a cirurgia aberta com corte, com cicatriz. A videocirurgia especificamente para correção de diástase, ela ainda não é prevista por muitos planos. Entretanto, a maior parte dos planos entende que há muito benefício e autoriza de maneira parcial, em que conforme o tipo de contrato do paciente e conforme a contratualização com o hospital, é possível que essa cirurgia seja parcialmente coberta. Em relação ao pós-operatório de uma cirurgia, de videocirurgia ou até de cirurgia robótica, a gente vai ter cuidados simples em relação aos curativos, como eu já falei, mas principalmente com a fisioterapia, que aos pouquinhos a gente vai voltar a fazer esses movimentos. Para coisas do dia a dia, atividades normais, cuidados pessoais, de higiene, banho e tudo mais, tudo isso você consegue fazer sozinho, você não precisa de ajuda para nada. Para atividades burocráticas, administrativas, papel, caneta e computador, você também consegue resolver isso tudo sozinho, sem maiores problemas. Eu sempre sugiro para os pacientes um intervalinho entre 5 e 7 dias, para que nos primeiros dias você possa realmente se dedicar ao teu pós-operatório, seguindo as orientações da equipe cirúrgica e da fisioterapia. Para atividade física, normalmente eu começo a liberar alguns movimentos, exercícios leves, com pouca carga, só para membros superiores e inferiores isolados, entre 15 e 20 dias. Exercícios um pouquinho mais intensos, moderados, a partir de 30 dias. Exercícios abdominais mesmo, de alta intensidade, de alto impacto, eles vão ser a partir de 90 dias. Esse é o período em que a gente fez a costura, ela já está cicatrizadinha e já está tudo bem mais tranquilo de a gente poder fazer esses movimentos. O uso de cintas e malhas sem ter feito a cirurgia, então, antes, eu tenho diástase, vou colocar uma cinta para resolver. Não faça isso, isso é absolutamente contraindicado. O que também não deve ser feito para quem tem diástase, exercícios como abdominal reta, aquela abdominal clássica, e também prancha. Todos os exercícios eles devem ser de fortalecimento da musculatura lateral, da pelve e respiratórios. E depois que eu fiz a cirurgia, a malha vai ser importante na fase inicial, mais ou menos nas primeiras 4 a 6 semanas. Ela vai ajudar a conter a pele, vai ajudar a estabilizar, diminuir o inchaço e ter uma recuperação melhor e mais rápida. Mas atenção, a malha não é para ser usada o resto da vida.
Muitos pacientes me falam que se sentem confortáveis usando a malha, mas a longo prazo ela acaba sendo um problema. Veja só, quando a gente faz a costura aqui do músculo, o músculo ele é molinho. Eu sempre faço uma analogia, como se fosse aqui a manga, e se eu tenho um tecido mole, eu posso fazer uma costura e estruturar esse tecido formando uma manga. Mas isso não faz o tecido ficar duro. Por isso, os exercícios de fortalecimento abdominal, os exercícios de fortalecimento do core, exercícios de LPF e yoga funcionais em que eu fortaleço a minha musculatura abdominal e corrijo minha postura e respiração, eles sempre serão importantes. Mesmo que eu tenha corrigido a minha diástase, é importante porque eu vou ter uma manutenção, um cuidado ainda maior com a minha saúde. Se você ainda tem alguma dúvida sobre a diástase e o tratamento da diástase, pode mandar para mim, eu vou ficar muito feliz em te responder.